Olá, meus amados irmãos, paz seja convosco. Eu sou o pastor Francisco. Quero trazer uma palavra para o seu coração, para a sua meditação, uma palavra de Deus, onde nós precisamos todos os dias ouvir uma palavra de Deus, uma palavra que venha transformar a nossa vida, o nosso coração. Em meio a tantas adversidades, nós precisamos de uma palavra vinda de Deus ao nosso coração. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra, e eu trouxe como tema também o seguinte tema: o modo como falamos denuncia quem somos. Hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas falando algo e vivendo outra. Muitos cristãos, às vezes, em igrejas, são uma pessoa, mas dentro de casa são outras, com mentalidades, procedimentos e atitudes diferentes. E nós precisamos sermos cristãos verdadeiros, condizentes com aquilo que nós falamos. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está aqui em Juízes, capítulo 12, versículo 5 ao 7. Diz: os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziu a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. E ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar da passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Seu modo como falar lhe denuncia a maneira como nós comunicamos a nossa procedência, a maneira de como nós estamos comunicando com as pessoas traz a existência de quem nós somos. Se nós convivemos mais com Deus através do seu Espírito, nós vamos ter mais clareza do Espírito Santo para passar para outras pessoas. Com o mundo em que vivemos, tem sido comum as pessoas usarem palavras para dissuadirem seus comportamentos e a maneira como falam. Shibolete foi a palavra usada para distinguir entre duas tribos semitas, os gileaditas e os efraimitas, que se encontravam em confronto. Havia um confronto entre duas tribos, uma delas não podiam passar o Jordão. A maneira como os gileaditas encontraram era com a pronúncia das palavras. Como cristãos, o modo como falamos denuncia quem somos. Os efraimitas não conseguiram pronunciar o CH, pronunciavam SI, si. O texto de Mateus 12, 34, da parte B, diz: a boca fala do que o coração está cheio. Precisamos tratar a maneira como falamos. Palavras, muitas vezes palavrões, atitude e ações sem governo de nós mesmos, causam destruições de nossas próprias vidas. 42.000 efraimitas foram mortos pela maneira como eles pronunciavam uma palavra. Infelizmente, hoje, com a parafernália da internet, muitas pessoas também mudaram sua maneira de escrever, maneira de falar. E nós, os cristãos, nós não devemos nos amoldar a esses conceitos ímpios e mundanos, mas a uma convivência espiritual, ao modo como nós ouvimos de Deus e nós estamos transmitindo para outras pessoas. Nós devemos ser influenciados pelo poder do Espírito Santo para mudar a mentalidade das pessoas que estão no mundo e não trazer aquilo que o mundo está oferecendo para nós. E eu quero passar aqui para vocês pelo menos três maneiras para nós aprendermos aqui como o modo de nós falarmos, aquilo como nós estamos falando, ele está nos denunciando, dizendo quem nós somos. Primeiro, palavras que matam. As palavras, elas podem trazer a vida, como também ela pode
trazer a morte. Tiago, a carta de Tiago, capítulo 3, do versículo 3 ao 10, eu quero ler para você ouvir, diz o seguinte: quando colocamos freios na boca dos cavalos para eles nos obedecerem, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela a mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. O escritor, Tiago, fala que com a nossa língua, tanto nós abençoamos, como também nós amaldiçoamos. Depende da forma como nós falamos. As palavras podem matar ou trazer a vida, nos dar a vida. Devemos ter o cuidado de como nós estamos falando. As palavras podem nos levar ao sucesso, como também pode nos levar ao fracasso. É a maneira como nós falamos, como nós dizemos na verdade quem nós somos e de fato somos, que pode nos levar a ter uma vida bem melhor ou uma vida pior. Palavras benditas são como favo de mel. Provérbios 16, 24. Trazem cura para os ossos. As palavras que saem da nossa boca ou são bênçãos ou são maldições. O cuidado que devemos ter ao falarmos deve ser tão criterioso para que da nossa língua, da nossa boca, não venham sair palavras torpes de maldição, mas palavras que venham abençoar, trazer bênção às pessoas. O ser humano ele pode cair, como também pode se levantar, com o poder da emissão do som que sai da sua boca. Devemos ter o cuidado para que não venhamos pronunciar palavras maldosas, malignas, de maldições, mas palavras que nos trazem a vida. Outra parte que eu quero também que você aprenda é palavras ditas na hora certa. Amados, a palavra dita na hora certa é algo fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual e também mental também. Provérbios capítulo 15, o versículo 23 diz exatamente o seguinte: da resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Ora, nós precisamos sim de conselhos. Conselho esses que trazem para nós a forma certa para nos corrigir e também perseverarmos. Existem momentos que precisamos ter bastante sabedoria na maneira como vamos falar, pois as palavras ditas na hora certa nos trazem alegrias e bênçãos sobre nossas vidas. Também, de outra forma, elas podem trazer também o mal, também a destruição também do ser humano, tanto por dentro quanto também por fora. As palavras que saem da boca dos cristãos devem ser palavras que edificam, que nos levam ao crescimento espiritual e não a nos derrubar espiritualmente. Nossas palavras denunciam quem nós somos e também aquilo que há dentro de nós. Nossas palavras podem trazer juízos para nós e como cristão falamos daquilo que vivemos e somos. Nós somos a luz neste mundo para iluminar as pessoas e não para levá-las para as trevas.
Portanto, sejamos luz. Terceiro ponto que eu quero tratar com vocês é palavras que geram a vida. Ora, a palavra de Deus, ela gera e traz vida ao coração daqueles que por si usam a palavra de Deus. João, capítulo 6, versículo 63, diz: o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Peguemos essa palavra para o nosso coração. A palavra de Deus é que gera vida. Quando pronunciamos a palavra de Deus, dentro de nós é gerada uma vida. Quando pronunciamos palavras maldosas, geramos a morte dentro de nós. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu próprio coração, do seu próprio tesouro, tira coisas ruins. No dia do juízo, todo homem dará conta de toda a palavra inútil que tiver falado. Mateus 12, 35 ao 37, traz essa exposição. Lembre-se que o que expomos para fora é exatamente o que temos dentro de nós. Só damos aos outros aquilo que temos dentro de nós. A semeadura, ela é opcional, mas a colheita não. Tudo que sai de dentro do homem pode ser bom ou também pode ser ruim. O que entra não torna um homem puro, mas o que sai da sua boca, isso torna impuro. O Senhor Jesus falou isso bem claro em Mateus capítulo 15, 10, 11, sobre exatamente isso. O que entra em nós não vai produzir talvez o mal na sua intensidade, mas o que sai, dependendo da situação, pode produzir um dano muito grande. O homem será condenado por suas palavras caso ele não tenha o cuidado de expressá-la de maneira certa. Jesus nos ensina que o que entra pela boca não nos contamina, mas aquilo que sai da nossa boca. Remova da sua boca toda palavra torpe. Fale somente aquilo que será para a edificação dos outros. A nossa boca deve falar palavras que vêm edificar as outras pessoas e não destruir as outras pessoas. Espero que você tenha aprendido um pouco, porque o modo como nós falamos denuncia quem nós somos. É a forma como nós estamos falando. Nas ruas, é onde você está, no trabalho, aonde nós estivermos, a maneira como nós falamos vai nos denunciar se de fato somos cristãos ou não. Eu quero fazer uma breve oração por você. Querido e amado Deus, Senhor, abençoa esta pessoa que está do outro lado, que está ouvindo, Senhor Deus, esse áudio. Que esta pessoa seja tocada pela presença do Teu Espírito, pelo poder do Teu Espírito Santo, que sobre a vida dela, Senhor meu Deus, dele, dessas pessoas que estão, Pai, a ouvir esse áudio, Pai, a assistir esse vídeo, elas sejam tocadas pelo poder do Teu Espírito e suas vidas sejam transformadas, Pai. E que a maneira, meu Deus amado, que elas venham falar sejam a maneira daquilo que elas convivem-se com Teu Espírito Santo, com a Tua presença, com a Tua palavra, elas sejam amoldadas, meu Pai, segundo a Tua palavra e não segundo o contexto do mundo. Deus abençoa cada um, no nome de Jesus eu oro. Amém. Quero te fazer um convite, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative aí o sininho para você receber todas as notificações, porque sempre que postarmos um novo vídeo, você pode estar a nos ajudar. Deixe também o seu comentário, o seu like e não esqueça de compartilhar esse áudio, esse vídeo para outras pessoas. Deus abençoe a sua vida e eu te espero no nosso próximo encontro.